Olá, você quer saber um pouco mais a respeito de mim? Então deixa eu contar um pouquinho da minha vida profissional, tá? Quem que sou eu, né? Bom, primeiro ponto, eu quero dizer que eu precisei mudar muito para me tornar quem eu sou. Eu sou professora da PUC Minas, sou formada em psicologia, entrei na PUC em 97 para fazer o curso de psicologia, né? E de lá para cá tem uma série de combinações de fatores pessoais, históricos, cultural e profissionais, né, que me permitiram chegar até aqui, tá? Então, claro que não vai dar tempo, né, nem é esse o propósito de contar toda a minha vida para você, mas eu vou puxar aqui a dimensão profissional. Então, eu sou filha da PUC, né, fiz a minha graduação aqui, fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, todos em psicologia, e no doutorado em psicologia, em 2012, eu tive a oportunidade de fazer uma parte do doutorado na França, e lá eu pude estudar o conceito de vulnerabilidade social aplicada à condição de trabalho, tá? Então, essa é a minha linha de trabalho, trabalho com saúde do trabalhador, qualidade de vida no trabalho, e para puxar um pouco para o meu lado pessoal, né, eu quero dizer que todas essas minhas escolhas profissionais, elas foram calcadas em algum sistema de crenças e valores. Eu recortei aqui algumas pessoas importantes na minha vida, a primeira delas é a minha avó, a dona Zazá, ela é mãe do meu pai, né, e ela já é falecida, mas ela, desde que a gente era pequeno, ela sempre tinha essa fala, né? O mundo, sua família e Deus precisam muito de você. Então, a minha família é uma família que tem esse apelo para que a gente seja útil, tá? Para que a gente faça alguma coisa de útil nessa vida. E aí, ao longo da minha trajetória profissional, desde a época da graduação, um autor que eu tenho trabalhado bastante desde 97 é o Paulo Freire, né? Inclusive, eu tenho uma coisa interessante para contar. Quando eu fui fazer o doutorado, o meu tema principal era vulnerabilidade social. E aqui no Brasil, todos os conceitos de vulnerabilidade social se baseiam muito nos conceitos da ONU, né, na proposta da Organização das Nações Unidas, e essa proposta ela é muito descritiva, porque a gente analisa a pessoa se ela está ou não naquela situação de vulnerabilidade. E aí eu queria dizer assim, tá, mas como foi que eles chegaram nesses indicadores? Eu queria entender como que a ONU construiu esses indicadores. Então, eu fui para a França. E chegando lá, fiquei 7 meses, fiz vários estudos do estado da arte da vulnerabilidade humana, depois política, social e tal. Mas ninguém fazia uma proposta, né, de como trabalhar a situação, a questão da pessoa em condição de vulnerabilidade. Até que eu encontrei um autor contemporâneo, ele chama Leblanc, e ele falava que ele tinha concluído o estudo do estado da arte da vulnerabilidade social e que ao final do livro ele iria apresentar a metodologia única que na visão dele no mundo tinha trabalhado a questão do correto enfrentamento, do método correto para o enfrentamento da vulnerabilidade social. Bom, o livro dele é muito complexo, é um livro pequeno, mas muito complexo, porque faz um longo estado da arte, ele cita Judith Butler, Foucault, ele faz um longo estado da arte, uma longa análise desses autores contemporâneos. E o último capítulo, quando eu já estava no Brasil, porque foi um livro pesado para eu concluir, eu descobri esse livro já no final da minha estadia lá. Quando eu chego aqui, o último capítulo é todo dedicado ao método Paulo Freire, que na visão dele foi o único método que conseguiu conjugar, na medida certa, o empoderamento e o cuidado. Tá? Então, antes que a gente faça qualquer leitura já classificando Paulo Freire com algum tônus ideológico, né, é importante que a gente entenda o método que ele propôs, né? Bom, historicamente, o meu pai é uma pessoa que marcou muito a minha vida, e conjugada aqui com a vovó Zazá, né, ele fala que fazer alguma coisa por alguém se conjuga na primeira pessoa do singular, né? Ou eu faço, ou não acontece.
Então, na minha casa, a gente tem um pouco essa urgência. Por isso, eu já quero te falar que eu tenho uma urgência de fazer acontecer o aprendizado aí na sua vida. Se você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, por favor, coloque lá no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos conversar sobre isso, tá bom? E o Demóstenes Romano Filho é um jornalista brasileiro, mineiro. Atualmente ele mora em Oliveira e culturalmente ele tem influenciado bastante o meu meio, né? Porque ele fala que o mais importante que o caminho é o jeito de caminhar, ele reitera essa frase, né? E ele tem um livro que é A Gente Cuidando das Águas. Então ele tem uma proposta de uma cultura, um jeito de fazer que seja humano, que seja democrático e que seja sustentável, tá? Então esses são os meus valores e crenças principais, né? Eu também quero dizer que eu acredito muito na educação, né? Eu acho que a educação, ela tem esse papel de ser uma atividade intencional, por isso ela é política. Quer dizer, eu tenho a intenção que ao final da disciplina você conclua esse ciclo, né? Com competências e habilidades específicas, tá? Então, eu preciso te convidar para esse horizonte que eu, daqui, estou enxergando para você, né? Então, a educação é sempre uma tarefa forjada em debates, né? Ela é política, por isso eu quero influenciar a sua atitude, isso é política, né? Eu tenho interesse de influenciar você. E trata-se de uma atividade, então, que expressa uma intencionalidade, né? E a tarefa da educação, ela tem a ver com isso. O que seria bom acontecer com o ser humano, né? Nas diversas fases da sua vida. Então, eu tenho a educação como propósito, tá? E eu acho que a educação com propósito, ela é essa alteridade, quer dizer, essa relação com o outro, né, que dialoga com todos, ela produz o bem comum, porque eu tenho a intenção de te influenciar, mas é para o seu bem, é para que você seja mais capaz, que você tenha condição de produzir novos conhecimentos que ainda nem existem, né? Então, esse bem comum que vai fazer com que a gente converse sobre um contexto com o pretexto de transformá-lo, né? Uma outra questão que a gente precisa estar atento no quesito da educação é a necessidade da mudança de paradigmas, né? Eu recorto aqui uma frase do Einstein, o mundo não vai superar a crise atual usando o mesmo raciocínio que criou essa situação. E uma outra questão, se a gente tem um propósito, a gente vai ter também uma indignação ética, né? Que é esse otimista inconformado. O educador é um pouco isso, né? Não é que eu esteja satisfeito com o mundo como está, mas eu não vou nem me iludir sobre o melhor e nem me resignar, nem desanimar quanto ao pior, né? Então, a gente vai conversar bastante para que a gente possa mudar as coisas, tá bom? E aí eu trago de novo a frase do meu pai, né? Ou eu faço, ou não acontece. Então, de uma certa forma, o professor que eu busco ser, né? A professora, o educador que eu busco ser, é esse professor jardineiro, né? O que significa isso? Quanto mais a gente aprimora a capacidade de refletir sobre a intervenção enquanto ação, né? Sobre aquilo que a gente faz, sobre a nossa presença nos eventos, né? Tanto mais aumentaremos a nossa competência de assumir um papel responsável e ético na construção dos seus sentidos. Então, eu quero te dizer que eu vejo flores em você. Eu acho que o que você aprender aqui, nessa disciplina, na PUC, né, na sua vida de educando como um todo, vai florescer no futuro, né? E eu quero dizer que eu acredito muito nisso. E mesmo sem te conhecer pessoalmente, eu enxergo flores em você.